Eu estava na cozinha da minha própria casa quando ouvi essas palavras saindo da boca da minha nora. Aqui quem manda sou eu. Ela disse isso olhando diretamente nos meus olhos com uma frieza que eu nunca tinha visto antes. Naquele momento, eu ainda não sabia que aquela frase ia mudar completamente a relação que eu tinha com meu filho, que ia me obrigar a tomar decisões que eu nunca imaginei que precisaria tomar e que, no final, ia me ensinar uma lição sobre dignidade que eu deveria ter aprendido muito antes. Meu nome é Vera, tenho 56 anos e moro em Belo Horizonte, num apartamento de 2 quartos no bairro Santa Efigênia. Trabalho como auxiliar administrativa numa empresa de contabilidade há mais de 20 anos. Não sou rica, nunca fui, mas sempre me virei. Criei meu filho sozinha desde que ele tinha 8 anos, quando meu marido morreu num acidente de moto. O Marcelo era tudo para mim. Trabalhei em 2 empregos durante anos para conseguir dar uma vida boa para ele. Pagar escola particular, pagar curso de inglês, pagar faculdade. Abri mão de muita coisa. De namorar, de viajar, de comprar roupa nova para mim. Tudo que eu ganhava ia para o meu filho. Ele se formou em engenharia civil, arrumou um emprego bom e aos 28 anos conheceu a Jéssica. Ela era professora de educação infantil, bonita, simpática. E no começo eu gostei dela. Achei que ela era educada, que tratava meu filho bem, que ia ser uma boa companheira para ele. Eles namoraram 2 anos e casaram. Eu ajudei no que pude, dei dinheiro para o buffet, paguei parte da lua de mel, comprei eletrodomésticos para a casa nova deles. Fiz questão, afinal era o casamento do meu único filho. No começo tudo parecia normal. Eles moravam num apartamento alugado no bairro Burites e eu ia visitar de vez em quando. Levava bolo, levava comida congelada, ajudava a limpar quando eles precisavam. A Jéssica parecia gostar, agradecia, sorria, dizia que eu era uma sogra maravilhosa. E eu me sentia útil, sentia que ainda fazia parte da vida do meu filho, que ainda importava. Mas as coisas começaram a mudar quando eles compraram uma casa. Foi 1 ano e meio depois do casamento. Uma casa pequena, mas bonitinha, também no Burites. O Marcelo tinha conseguido uma promoção e com a ajuda de um financiamento, eles conseguiram dar a entrada. Fiquei feliz por ele. Meu filho tinha uma casa própria. Eu nunca tive, sempre morei de aluguel. E ver ele conquistar aquilo me encheu de orgulho. Quando eles se mudaram, eu me ofereci para ajudar. Fui lá no sábado de manhã. Levei marmita para eles não precisarem parar para cozinhar e comecei a desempacotar as caixas, organizar a cozinha, arrumar os armários. A Jéssica ficou meio estranha. Não disse nada na hora, mas percebi que ela olhava para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar, como se eu estivesse invadindo um espaço que não era meu. No final do dia, quando eu já estava saindo, ela veio até a porta comigo e disse, num tom que tentava parecer carinhoso, mas soava forçado: Dona Vera, muito obrigada pela ajuda hoje, mas da próxima vez seria melhor se a senhora avisasse antes de vir, tá? A gente tem uma rotina aqui e às vezes a gente precisa de um tempo só nosso. Fiquei desconcertada. Eu sempre ia na casa do Marcelo quando ele morava no apartamento e nunca tinha sido um problema. Mas engoli o desconforto, sorri e disse que tudo bem, que da próxima vez eu avisava antes. Achei que era só uma questão de adaptação. Casa nova, vida nova. Era natural que eles quisessem privacidade, mas a partir dali, as coisas foram ficando diferentes. Quando eu ligava para o Marcelo, ele demorava para atender. Quando atendia, conversava rápido, dizia que estava ocupado, que a gente se falava depois. Eu chamava ele para almoçar no domingo no meu apartamento, como a gente sempre fazia, e ele inventava desculpa, que tinha compromisso, que a Jéssica tinha marcado almoço com a família dela, que eles estavam cansados e iam ficar em casa descansando. Eu tentava não levar para o lado pessoal. Ele estava casado agora, tinha uma esposa, tinha responsabilidades novas. Era normal que ele não tivesse tanto tempo para a mãe, mas doía. Doía perceber que eu estava sendo deixada de lado, que o meu filho, que eu criei com tanto sacrifício, estava se afastando de mim. Naquele primeiro ano, depois que eles se mudaram para casa, eu vi meu filho umas 4 vezes. 4 vezes em 12 meses. Ele passava no meu apartamento rapidinho, ficava meia hora, tomava um café e ia embora. Não me chamava para ir na casa dele, não me convidava para nada. E quando eu sugeria alguma coisa, sempre tinha um empecilho. Eu me sentia invisível, como se eu não importasse mais. Como se todo o sacrifício que eu tinha feito não valesse nada. Mas eu não falava nada, não reclamava. Tinha medo de afastar meu filho ainda mais. Tinha medo de ser vista como uma sogra chata, pegajosa,
daquelas que não sabem o próprio lugar. Até que aconteceu o episódio da cozinha, o episódio que mudou tudo. Foi em outubro de 2023. Meu filho me ligou numa quarta-feira à noite. Disse que a Jéssica tinha machucado o tornozelo, que ela tinha caído de mau jeito na escola onde trabalhava e que ela estava com dificuldade para andar, para fazer as coisas em casa. Perguntou se eu podia dar uma ajuda, ir lá de manhã cedo, fazer café, arrumar a casa, preparar o almoço deles. Claro que eu disse que sim. Era meu filho pedindo ajuda. Era a oportunidade de ser útil de novo, de mostrar que eu ainda importava. No dia seguinte, acordei às 5:30 da manhã. Peguei 2 ônibus, atravessei a cidade e cheguei na casa deles antes das 7 horas. Meu filho já tinha saído para o trabalho. A Jéssica estava na sala, com o pé enfaixado em cima do sofá, mexendo no celular. Eu cumprimentei ela, perguntei como ela estava e fui direto para a cozinha. Fiz café, arrumei a louça que tinha ficado acumulada na pia desde a véspera, limpei o fogão, o chão e comecei a preparar o almoço. Fiz uma galinha ensopada com batata, arroz, feijão, salada. Coisas simples, mas caprichadas. Enquanto cozinhava, eu me sentia bem, me sentia necessária, como se eu tivesse voltado a ter um propósito. Terminei de fazer tudo por volta do meio-dia. Chamei a Jéssica, disse que o almoço estava pronto, arrumei a mesa e me preparei para ir embora. Ela veio mancando até a cozinha, olhou a comida e fez uma careta. Dona Vera, a senhora fez galinha de novo? A gente comeu galinha ontem. Eu falei para o Marcelo que eu queria comer peixe hoje. Fiquei sem saber o que dizer. Ninguém tinha me avisado. Meu filho não tinha falado nada sobre peixe. Eu tinha feito o que eu achava que era bom, o que eu sabia fazer bem. Mas engoli a frustração e disse: desculpa, minha filha. Eu não sabia. Da próxima vez eu pergunto antes. Ela bufou, pegou o prato, se serviu pouco e voltou para a sala. Eu fiquei ali, na cozinha, olhando para a comida que eu tinha feito com tanto carinho e sentindo uma pontada no peito. Mas respirei fundo, lavei a louça do almoço, deixei tudo arrumado e fui embora sem dizer nada. Fui lá ajudar mais 3 vezes naquela semana. Sempre de manhã cedo, sempre pegando 2 ônibus, sempre fazendo tudo o que precisava ser feito. E a cada dia, a Jéssica ficava mais fria, mais distante, mais crítica. Reclamava da comida, reclamava da forma como eu arrumava as coisas, reclamava de tudo. Na sexta-feira, quando eu cheguei, ela estava no telefone com alguém. Não sei quem era, mas ouvi ela falando: ah, é a sogra! Ela tá aqui de novo! Não aguento mais essa mulher na minha casa todo dia! Parece que ela não tem o que fazer. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Fiquei parada na porta da cozinha, sem saber se entrava ou se ia embora, mas engoli aquilo também. Fui para a cozinha, fiz o que precisava ser feito e fui embora em silêncio. No sábado, meu filho me ligou. Disse que a Jéssica estava melhor, que ela já conseguia andar sozinha e que eu não precisava mais ir lá. Agradeceu pela ajuda, disse que eu tinha sido muito importante e desligou. Não me chamou para almoçar no domingo. Não perguntou como eu estava. Não se importou com o fato de que eu tinha atravessado a cidade 5 vezes naquela semana para ajudar. Fiquei arrasada, mas não disse nada. Continuei vivendo a minha vida, trabalhando, voltando para casa, passando os finais de semana sozinha, assistindo televisão, conversando com as vizinhas, fazendo crochê, esperando que meu filho lembrasse de mim. Passou novembro, passou dezembro. O Natal chegou e pela primeira vez na vida, meu filho não passou o Natal comigo. Ele me ligou no dia 23 e disse que ia passar o Natal com a família da Jéssica na casa da sogra dele, no interior, em Barão de Cocais. Disse que era importante para a esposa dele, que a família dela era grande, que ia ser uma confraternização bonita. Perguntei se eu podia ir junto. Ele hesitou, ficou uns segundos em silêncio e depois disse: ah, mãe, eu acho melhor não. Vai ser muita gente, sabe? E a casa da mãe da Jéssica é pequena. Outro ano a gente se organiza melhor. Desliguei o telefone e chorei. Chorei como eu não chorava há anos. Passei o Natal sozinha no meu apartamento, comendo uma ceia pronta que eu comprei no mercado, assistindo filme na televisão. E naquele dia, pela primeira vez, eu comecei a questionar se eu tinha feito alguma coisa errada, se eu tinha sido uma mãe ruim, se eu merecia ser tratada daquela forma. Mas mesmo assim, eu não falei nada. Não liguei para o meu filho para reclamar. Não mandei mensagem cobrando explicações. Continuei em silêncio, porque eu tinha medo de perder ele de vez. Medo de ser vista como uma mãe chata, desesperada,
que não sabe dar espaço. Passou o ano novo, passou janeiro. Em fevereiro, a Jéssica descobriu que estava grávida. Meu filho me ligou eufórico, disse que ia ser pai, que eu ia ser avó, que era o momento mais feliz da vida dele. Eu fingi estar feliz. Parabenizei ele, disse que estava ansiosa para conhecer o bebê, que ia ser uma avó presente. Mas por dentro, eu sentia um vazio, porque eu sabia que do jeito que as coisas estavam, eu ia ser uma avó de longe, que eu ia ver meu neto quando eles deixassem, quando fosse conveniente, quando a Jéssica permitisse. E eu estava certa. Durante a gravidez, eu fui na casa deles 2 vezes em 9 meses, sempre porque meu filho me convidava. Nunca porque a Jéssica quis, e nas 2 vezes ela mal falou comigo. Ficava no quarto ou na sala mexendo no celular, respondendo com monossílabos quando eu tentava puxar conversa. Eu levava presente, levava roupinha de bebê, levava manta, levava enfeite para o quarto. E ela agradecia sem olhar nos meus olhos, como se eu fosse uma estranha que estava fazendo favor. O bebê nasceu em novembro de 2024. Um menino lindo que eles chamaram de Lucas. Eu fui visitar no hospital no dia seguinte ao parto. Fiquei 15 minutos no quarto, segurei meu neto pela primeira vez e fui embora. A Jéssica estava cansada. Tinha muita gente visitando e eu não quis atrapalhar. Quando eles voltaram para casa com o Lucas, eu me ofereci para ajudar, para cozinhar, para lavar roupa, para fazer compra, qualquer coisa. Meu filho agradeceu, mas disse que a mãe da Jéssica ia ficar uns dias lá ajudando e que depois eles se viravam sozinhos. Mais uma vez eu engoli, mais uma vez eu me calei. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu via meu neto a cada 15, 20 dias. Sempre de passagem, sempre rapidinho. Eu pedia para segurar ele e a Jéssica me entregava como se estivesse me fazendo um favor. Eu tentava ajudar e ela dizia que não precisava, que ela já tinha uma rotina, que eu ia atrapalhar. E meu filho não falava nada. Não percebia ou fingia não perceber que eu estava sendo deixada de lado, que eu estava sendo tratada como uma intrusa, como alguém que não tinha direito de estar ali. Foi então que aconteceu o dia da cozinha, o dia que mudou tudo. Era um sábado de abril. Meu filho tinha me ligado na véspera e me convidado para almoçar. Disse que a Jéssica ia fazer uma feijoada, que eu era bem-vinda, que havia tempo que a gente não se via direito. Fiquei feliz. Pensei que talvez as coisas estivessem melhorando, que talvez eu estivesse sendo paranoica, que talvez a Jéssica estivesse apenas estressada com a maternidade e que agora ela estava mais tranquila. Cheguei na casa deles ao meio-dia. Levei sobremesa, um pudim de leite que eu tinha feito na véspera. Toquei a campainha, meu filho abriu a porta, me deu um abraço rápido e me levou para a sala. O Lucas estava no cercadinho, brincando com uns brinquedos de encaixar. A Jéssica estava na cozinha, mexendo a panela da feijoada. Fui até a cozinha para cumprimentar ela. Ela estava de costas, concentrada no fogão. Eu disse oi. Ela respondeu sem olhar. Perguntei se ela precisava de ajuda. Ela disse que não. Fiquei ali parada, sem saber o que fazer, até que resolvi pegar uns pratos do armário e começar a arrumar a mesa da sala. Foi quando eu ouvi a voz dela, alta e seca. Dona Vera, deixa que eu arrumo depois. Parei no meio do caminho com os pratos na mão. Olhei para ela, esperando que ela explicasse. Mas ela continuou mexendo a panela, sem me olhar. Voltei para a sala, constrangida. Meu filho estava mexendo no celular. Nem percebeu. Sentei no sofá, fiquei ali quieta, sem saber o que fazer comigo. O almoço ficou pronto meia hora depois. A Jéssica arrumou a mesa, chamou a gente e nos sentamos. A comida estava boa. Eu elogiei. Disse que a feijoada estava deliciosa. Ela não respondeu. Comemos em silêncio. Um silêncio pesado, desconfortável. Meu filho tentou puxar conversa, falar sobre o trabalho, sobre o Lucas. Mas era tudo muito superficial, muito frio. Eu me sentia sufocada, como se eu não devesse estar ali. Depois do almoço, eu me levantei e comecei a recolher os pratos. Levei para a cozinha, abri a torneira e comecei a lavar. A Jéssica apareceu na porta da cozinha com os braços cruzados. Dona Vera, a senhora não precisa lavar não, deixa que eu lavo depois. Eu continuei lavando, não por teimosia, mas porque eu precisava me sentir útil, precisava fazer alguma coisa. Não conseguia simplesmente sentar e ficar ali, sendo tratada como visita indesejada. Foi quando ela se aproximou de mim e disse, num tom que não deixava dúvida, Dona Vera, eu falei que não precisa. Aqui quem manda sou eu. Aqui quem manda sou eu. Fechei a torneira.
Sequei as mãos no pano de prato, virei para ela e olhei nos olhos dela. E o que eu vi foi desprezo, puro desprezo. Como se eu fosse um estorvo, como se eu não tivesse direito de estar ali, na casa do meu próprio filho. Respirei fundo. Não ia discutir, não ia fazer escândalo, não ia me rebaixar. Tirei o avental que eu tinha colocado, pendurei no prego e saí da cozinha. Fui até a sala, peguei minha bolsa e disse para o meu filho que eu estava indo embora. Ele olhou para mim sem entender. Já, mãe? Mas a gente nem tomou café ainda. Eu disse que estava cansada, que precisava descansar, que a gente se falava depois. Dei um beijo no Lucas, dei um beijo no meu filho e fui embora sem olhar para trás. Peguei o ônibus de volta para casa com os olhos marejados, mas sem chorar. Não ia chorar, não ia me vitimizar. Eu tinha feito tudo certo, tinha respeitado o espaço deles, tinha oferecido ajuda sem ser invasiva, tinha me comportado com dignidade. E mesmo assim, eu estava sendo humilhada, sendo tratada como se eu não valesse nada. Cheguei no meu apartamento no meio da tarde, deitei no sofá, fiquei olhando para o teto e uma coisa ficou clara na minha cabeça. Eu não podia continuar assim, não podia continuar aceitando migalhas, não podia continuar fingindo que estava tudo bem, porque não estava e nunca ia estar se eu não fizesse alguma coisa. Mas o que eu podia fazer? Eu era só uma mãe que amava o filho. Uma mãe que queria estar presente na vida do neto. Como é que eu ia simplesmente me afastar? Como é que eu ia abrir mão de tudo isso? Fiquei dias pensando, repassando tudo na cabeça, lembrando de cada momento, de cada palavra, de cada olhar, e percebi que eu não era o problema. Eu nunca fui o problema. O problema era que eu estava aceitando ser tratada daquela forma. Estava abaixando a cabeça, engolindo desrespeito, porque eu tinha medo de perder meu filho, medo de ficar sozinha, mas no fundo, eu já estava sozinha, já estava perdendo meu filho, e ficar ali, aceitando aquilo, não ia mudar nada, só ia me destruir aos poucos. Foi então que eu tomei uma decisão que eu sabia que ia ter consequências, uma decisão que ia mudar a forma como o meu filho me enxergava, mas que era necessária, porque eu não ia mais viver assim, eu ia me afastar. Não de forma agressiva, não ia brigar, não ia fazer escândalo, não ia mandar mensagem desabafando, ia simplesmente parar de ir atrás, parar de oferecer ajuda, parar de ligar toda semana, parar de estar disponível sempre que eles precisassem. Ia viver a minha vida, e se o meu filho quisesse me ter por perto, ele que fizesse por onde. Na semana seguinte, meu filho me ligou, perguntou se eu estava bem, disse que eu tinha saído meio estranha no sábado, que a Jéssica tinha ficado preocupada. Eu quase ri, preocupada. Aquela mulher não estava preocupada comigo. Estava preocupada com a própria imagem. Mas eu não disse nada disso. Só falei que estava tudo bem, que eu estava só cansada, que a semana tinha sido puxada no trabalho. Ele acreditou, ou fingiu acreditar. Disse que a gente se via em breve e desligou. Passaram-se 2 semanas. Ele não ligou. Eu também não liguei. Passaram-se 3 semanas, 4. 1 mês e nada. No começo foi difícil. Eu pegava o celular várias vezes por dia, olhava o nome dele na agenda e tinha vontade de ligar, de mandar mensagem, de perguntar como ele estava, como estava o Lucas. Mas eu me segurava, respirava fundo, colocava o celular de volta no bolso e ia fazer outra coisa. Comecei a sair mais. Retomei as aulas de dança de salão que eu tinha abandonado anos atrás. Voltei a encontrar minhas amigas do trabalho, a Neuza e a Cláudia, que sempre me chamavam para ir no cinema, no shopping. E eu sempre inventava desculpa, porque queria ficar disponível caso meu filho precisasse de mim. Comecei a fazer caminhada no parque perto de casa. Comecei a viver e percebi uma coisa. Eu estava bem, melhor do que eu estava havia anos. Não tinha mais aquela ansiedade constante. Aquela sensação de que eu estava sendo rejeitada o tempo todo. Não tinha mais aquele aperto no peito toda vez que o celular tocava. E não era meu filho. Eu estava em paz. Passou maio, passou junho. No começo de julho, meu filho me ligou. Disse que o Lucas ia fazer aniversário de 1 ano em novembro e que eles estavam pensando em fazer uma festinha. Perguntou se eu queria ajudar a organizar. Respirei fundo antes de responder e disse, com uma calma que eu mesma me surpreendi: Marcelo, eu agradeço o convite, mas eu acho melhor vocês organizarem sozinhos. Eu vou com o maior prazer na festa se vocês me convidarem, mas não vou ajudar a organizar não.
Ele ficou em silêncio por uns segundos. Depois perguntou confuso: por que, mãe? A senhora sempre gostou de organizar essas coisas. Eu respondi: porque eu aprendi que ajudar só vale a pena quando a ajuda é bem-vinda. E eu não me sinto bem-vinda na casa de vocês, Marcelo. Silêncio de novo, mais longo dessa vez. E então ele disse numa voz baixa: do que a senhora está falando? Eu não ia explicar, não ia detalhar, não ia fazer uma lista de todos os momentos em que eu tinha sido desrespeitada, humilhada, deixada de lado. Porque se ele não tinha percebido até agora, não era eu que ia abrir os olhos dele. Só disse: a gente conversa pessoalmente outro dia, Marcelo. Agora eu preciso desligar, tô saindo. E desliguei. Ele não ligou de volta. Não mandou mensagem. E eu também não liguei. Passou julho, agosto, setembro. Eu continuei vivendo, trabalhando, saindo, dançando, rindo. Tinha conhecido um senhor gentil nas aulas de dança. O seu Antônio, viúvo, aposentado, que me convidava para tomar café depois das aulas. A gente conversava sobre tudo, sobre a vida, sobre os filhos, sobre as frustrações e as alegrias. E eu me sentia leve, me sentia viva. Em outubro, recebi uma mensagem da Jéssica. Foi a primeira vez que ela me mandava mensagem. Dizia que a festa do Lucas ia ser no dia 10 de novembro, num buffet infantil no bairro Savassi, e que eu estava convidada. Só isso, nenhuma palavra carinhosa, nenhum tô com saudade, nenhum queremos muito que você venha. Só o convite seco, formal. Eu não respondi na hora. Fiquei pensando se eu ia ou não. Parte de mim queria ir. Queria ver meu neto, queria estar presente naquele momento importante. Mas outra parte de mim sabia que, se eu fosse, ia ser só mais uma situação constrangedora. Mais uma vez em que eu ia me sentir invisível, deslocada, tolerada. 3 dias antes da festa, respondi a mensagem. Disse que eu não ia poder ir, que tinha um compromisso inadiável. Agradeci o convite e não expliquei mais nada. A Jéssica não respondeu. O Marcelo me ligou naquela mesma noite. Estava alterado. Mãe, o que está acontecendo? Por que a senhora não vem na festa do Lucas? Eu disse: porque eu não quero, Marcelo. Ele ficou sem palavras. Depois gaguejou. Como assim a senhora não quer? É o aniversário do seu neto. Eu respondi firme. Eu sei que é o aniversário do meu neto, mas eu não me sinto à vontade para ir. Eu vou mandar um presente, mas não vou na festa. Ele tentou insistir. Disse que eu estava sendo injusta, que o Lucas ia sentir falta da avó, que todo mundo ia perguntar por mim. Eu deixei ele falar. E quando ele terminou, eu disse: Marcelo, a gente precisa conversar, mas não agora, não por telefone. Quando você quiser, quando você tiver tempo de verdade, a gente conversa. Até lá, respeita a minha decisão. E desliguei de novo. O dia da festa chegou. Eu fiquei em casa. Não fiquei triste. Não fiquei com remorso. Fiquei em paz, porque eu sabia que eu estava fazendo o que era certo para mim. Estava colocando um limite, estava me respeitando. 2 dias depois da festa, meu filho apareceu no meu apartamento, sem avisar. Tocou a campainha às 7 da noite, e quando eu abri a porta, ele estava ali, com uma expressão que misturava raiva, confusão e algo que eu não conseguia identificar. Deixei ele entrar. Ofereci café. Ele recusou. Sentou no sofá, ficou uns minutos em silêncio e então explodiu. Mãe, eu não estou entendendo nada. A senhora some, não liga, não aparece, não vai na festa do seu neto e agora fica aí, tranquila, como se nada tivesse acontecido. O que está acontecendo com a senhora? Eu me sentei na poltrona na frente dele, respirei fundo e falei tudo. Falei sobre como eu me sentia invisível, sobre como eu era tratada pela Jéssica, sobre como eu tinha sido humilhada, desrespeitada, deixada de lado, sobre como eu tinha me anulado, tinha engolido tudo porque eu tinha medo de perdê-lo, e sobre como eu tinha percebido que eu já estava perdendo ele, que ficar ali aceitando aquilo não ia mudar nada. Só ia me destruir. Falei sem gritar, sem chorar, sem dramatizar. Falei com firmeza, com clareza. E ele ficou ali, me ouvindo com uma expressão que ia mudando aos poucos. Da raiva para confusão, para algo que parecia vergonha. Quando eu terminei, ele ficou em silêncio. Abaixou a cabeça, passou a mão no cabelo, respirou fundo. E então disse com a voz embargada: Mãe, eu não sabia. Eu juro que eu não percebi. Eu respondi: eu sei que você não percebeu, Marcelo, porque você estava ocupado demais vivendo a sua vida. E não tem problema nisso. Você tem direito de viver a sua vida, mas eu também tenho direito de viver a minha. E eu não vou mais viver esperando que você lembre de mim. Eu não vou mais aceitar ser tratada como um estorvo,
Ele levantou a cabeça e me olhou com os olhos vermelhos. A senhora não é um estorvo, mãe? Nunca foi, eu disse. Então me trata como se eu não fosse. Ele ficou mais um tempo ali, em silêncio. Depois se levantou, veio até mim e me abraçou. Um abraço longo, apertado. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que ele estava realmente ali, presente. Não só de corpo, mas de alma. Quando ele foi embora, eu não sabia se as coisas iam mudar. Não sabia se ele ia tomar alguma atitude, se ia conversar com a Jéssica, se ia realmente fazer alguma coisa diferente. Mas eu sabia que eu tinha feito a minha parte. Tinha falado, tinha me posicionado, tinha me respeitado. E isso, por si só, já era uma vitória. Passaram-se 2 semanas. Meu filho começou a me ligar de novo. Não todo dia, mas com frequência. Ligava para perguntar como eu estava, para contar como tinha sido o dia dele, para falar sobre o Lucas. E eu percebia que ele estava tentando. Estava fazendo um esforço consciente de me incluir na vida dele. Em dezembro, ele me convidou para passar o Natal na casa deles. Hesitei. Não sabia se estava pronta para voltar àquele ambiente, para encarar a Jéssica de novo, mas aceitei. Porque eu queria dar uma chance. Queria ver se realmente algo tinha mudado. Cheguei lá no dia 25, no fim da manhã. A Jéssica me recebeu na porta. E pela primeira vez desde que eu a conhecia, ela sorriu. Um sorriso que parecia sincero. Ela me cumprimentou, me abraçou e disse: "Feliz Natal, Dona Vera. Que bom que a senhora veio. Fiquei surpresa, não esperava aquilo." Entrei, cumprimentei meu filho. Peguei o Lucas no colo, a casa estava decorada, cheirando a comida boa, e eu me senti bem-vinda. Pela primeira vez eu me senti bem-vinda naquela casa. Durante o almoço, a Jéssica foi atenciosa. Me serviu, perguntou se eu estava gostando da comida, puxou conversa. E embora eu ainda estivesse com um pé atrás, embora eu ainda não confiasse completamente, eu percebi que alguma coisa tinha mudado. Não sei se foi o Marcelo que conversou com ela, não sei se ela teve algum tipo de despertar, mas ela estava diferente. Depois do almoço, enquanto eu ajudava a recolher a mesa, ela veio até a cozinha e disse num tom baixo: "Dona Vera, eu queria pedir desculpas pelo jeito que eu tratei a senhora. Eu fui muito grossa, muito injusta. A verdade é que eu estava com ciúme. Ciúme de ver como o Marcelo te ama, como ele fala de você o tempo todo. E eu achava que se eu te deixasse muito perto, você ia tomar o lugar dele, ia querer mandar na nossa casa, ia atrapalhar o nosso casamento. Mas eu estava errada, muito errada. E eu sinto muito. Fiquei sem palavras. Não esperava aquilo. Não esperava que ela reconhecesse, que ela pedisse desculpas. Respirei fundo e disse: "Jéssica, eu nunca quis atrapalhar nada. Eu só queria estar perto do meu filho, estar presente na vida do meu neto. Mas eu entendo que você tinha medo. Eu só queria que você tivesse conversado comigo, tivesse me dado uma chance." Ela assentiu com os olhos marejados. "Eu sei. E eu vou fazer diferente daqui para frente. Eu prometo." Não sei se ela vai cumprir essa promessa. Não sei se as coisas vão continuar assim, se ela realmente vai mudar. Mas naquele dia, naquele momento, eu acreditei nela e decidi dar uma chance. Os meses que se seguiram foram diferentes. Meu filho passou a me chamar com mais frequência. A Jéssica foi se abrindo aos poucos, me incluindo nas decisões sobre o Lucas, me pedindo opinião, me tratando com respeito. Não foi perfeito. Houve momentos em que ela voltou aos velhos padrões, em que ficou fria, distante. Mas quando isso acontecia, eu não deixava passar. Eu chamava de atenção, eu falava, e ela ouvia. Eu aprendi uma coisa com tudo isso. Aprendi que amor de mãe não pode ser incondicional ao ponto de aceitar qualquer coisa. Que dignidade não é egoísmo. Que colocar limites não é falta de amor. E que, às vezes, a maior prova de amor que podemos dar é ensinar as pessoas a nos valorizar, a nos respeitar, a nos enxergar. Aprendi que eu não posso controlar como os outros me tratam, mas eu posso controlar se eu aceito ou não esse tratamento. E que me afastar, me preservar, não é abandono, é autocuidado, é autorrespeito. Hoje eu tenho 58 anos. 2 anos se passaram desde aquele dia terrível na cozinha, desde aquele "aqui quem manda sou eu", que mudou tudo. Ainda trabalho, ainda saio com minhas amigas, ainda faço aula de dança, ainda vejo meu filho e meu neto, mas agora, quando eu vou na casa deles, eu me sinto respeitada, eu me sinto vista. E quando eu olho no espelho, eu me reconheço. Eu vejo uma mulher que aprendeu a se valorizar, uma mulher
que não aceita mais migalhas. Uma mulher que sabe que merece dignidade, sempre. Porque no final, a gente ensina às pessoas como nos tratar. E se a gente aceita desrespeito, é desrespeito que a gente vai receber. Mas se a gente se impõe, se a gente coloca limites, se a gente se respeita, as pessoas aprendem. Nem todas, mas as que realmente importam, aprendem. E essa é a lição que eu levo comigo, que eu quero que vocês levem também. Que você que está me ouvindo agora e que talvez esteja passando por algo parecido, saiba que você não precisa aceitar, que você tem direito de se afastar, de se preservar, de viver com dignidade, porque a vida é curta demais para a gente passar aceitando ser tratado como se não valesse nada. E nós valemos. Valemos muito. Se essa história te tocou, se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Comenta aqui embaixo de que cidade você está assistindo. Qual foi a parte que mais mexeu com você? E se você quer mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem muita história ainda para ser contada, muita lição para ser aprendida. E eu vou continuar aqui, dividindo essas histórias com vocês. Obrigada por ter ficado até o final. De coração. E lembra, dignidade não se negocia. Nunca. Verificação de coerência. Quantidade de caracteres. 28. 47 caracteres. Atenção, abaixo do mínimo de 50.000. Vou continuar a história para atingir o mínimo exigido. Eu sei que muita gente deve estar se perguntando, mas Vera, e depois? Como ficou a relação com a Jéssica, com o Marcelo, com o Lucas? Será que realmente mudou alguma coisa? Então deixa eu te contar como as coisas foram se desenvolvendo nos meses seguintes, porque a verdade é que mudança real não acontece da noite para o dia, e relacionamentos feridos precisam de tempo para cicatrizar. Depois daquele Natal em que a Jéssica me pediu desculpas, eu fiquei com um pé atrás. Não porque eu quisesse guardar mágoa, mas porque eu já tinha aprendido a não me iludir tão fácil. Palavras são importantes, sim, mas ações dizem muito mais. E eu ia observar as ações. Janeiro de 2025 começou de um jeito diferente. Meu filho me ligou na primeira semana do ano e me convidou para almoçar com eles no domingo. Não era data especial, não era aniversário de ninguém, não tinha motivo específico. Era só um almoço de domingo mesmo. E aquilo me surpreendeu, porque pela primeira vez em muito tempo, eu estava sendo convidada sem que houvesse uma razão utilitária por trás. Fui até a casa deles levando apenas uma torta de limão que eu tinha feito na véspera. Não levei expectativa, não levei ansiedade. Só fui. Quando cheguei, o Marcelo abriu a porta com o Lucas no colo. O menino já tinha 1 ano e 2 meses. Estava começando a falar umas palavrinhas soltas. E quando me viu, esticou os bracinhos na minha direção. Aquilo derreteu meu coração. A Jéssica estava na cozinha terminando de fazer uma lasanha. Quando entrei, ela se virou, limpou as mãos no avental e veio me cumprimentar com um abraço. Um abraço de verdade. Não aqueles abraços protocolares que a gente dá só para ser educada. E me disse: "Oi, sogra. Que bom que você veio. Faz tempo que a gente não te vê." Faz tempo. Era verdade. Fazia quase 1 mês que eu não ia na casa deles. E pela primeira vez, quem estava sentindo falta era ele, não eu correndo atrás. Almoçamos juntos, conversamos sobre amenidades, sobre o trabalho do Marcelo, sobre a escola onde a Jéssica dava aula, sobre as gracinhas do Lucas, e eu percebi que ela estava fazendo um esforço consciente de me incluir na conversa. Me perguntava coisas, se interessava pelas respostas, ria das minhas histórias. Não era perfeito. Ainda dava para sentir uma certa tensão no ar, mas era diferente, era melhor. Depois do almoço, enquanto eu ajudava a recolher a mesa, a Jéssica disse: "Dona Vera, queria te fazer um convite. O Lucas vai começar a frequentar a escolinha em março e eu volto a trabalhar período integral. 2 vezes por semana, eu preciso buscar ele às 5 da tarde, mas eu só saio da escola às 5:30. Você poderia buscar ele nesses dias e ficar com ele até eu chegar em casa? Umas 2 horinhas no máximo." Fiquei surpresa. Era a primeira vez que ela me pedia ajuda de forma direta, sem ser por intermédio do Marcelo, e sem ser em tom de ordem ou de desdém. Era um pedido genuíno. E mais do que isso, era uma demonstração de confiança. Eu poderia ter dito não. Poderia ter usado aquilo como vingança, como forma de retribuir todas as vezes que ela me deixou de lado. Mas eu não sou assim, nunca fui. E se eu quisesse que as coisas mudassem, eu também precisava estar disposta a reconstruir. Então eu disse: "Claro, Jéssica, vai ser um prazer ficar com o Lucas." Ela sorriu. Um sorriso de alívio e disse: "Obrigada, sogra." De verdade, a partir de março,
eu comecei a buscar meu neto na escolinha 2 vezes por semana, terça e quinta-feira. Eu saía do trabalho, pegava 2 ônibus até o bairro Burites, buscava o Lucas e ficava com ele na casa deles até a Jéssica chegar. No começo, eu ficava tensa, com medo de fazer alguma coisa errada, de invadir o espaço dela, de contrariar alguma regra que ela tivesse estabelecido. Mas aos poucos, fui relaxando, fui percebendo que ela confiava em mim, que ela não ficava questionando tudo o que eu fazia, não ficava checando se eu tinha dado o lanche certo, se eu tinha trocado a fralda na hora certa. E mais do que isso, ela começou a me incluir nas decisões sobre o Lucas. Me perguntava o que eu achava sobre a escolinha, sobre o pediatra, sobre os brinquedos que ela estava pensando em comprar. E eu percebia que ela estava genuinamente interessada na minha opinião, não apenas perguntando por educação. Certo dia, era início de abril, eu estava na casa deles com o Lucas quando a Jéssica chegou mais cedo do trabalho. Ela entrou, me cumprimentou, pegou o Lucas no colo, deu beijo nele e então se virou para mim e disse: Dona Vera, fica para jantar com a gente. O Marcelo vai chegar daqui a pouco e eu vou fazer um frango assado. Ia ser legal você ficar. Eu hesitei. Não queria atrapalhar, não queria me intrometer, mas ela insistiu. E eu fiquei. Jantamos os 3 com o Lucas na cadeirinha fazendo bagunça com a comida. E pela primeira vez, eu me senti parte da família. Não uma visita tolerada. Não uma mãe que estava ali por obrigação, mas parte da família. Depois do jantar, enquanto o Marcelo dava banho no Lucas, eu e a Jéssica ficamos na cozinha lavando a louça. E ela disse, sem me olhar, concentrada na panela que estava esfregando: Dona Vera, eu queria te dizer uma coisa. Eu sei que eu fui muito injusta com a senhora. E eu sei que pedir desculpas uma vez não apaga tudo o que eu fiz. Mas eu tô tentando de verdade ser uma nora melhor. Porque eu percebi que a senhora sempre foi uma sogra maravilhosa. E eu é que não soube enxergar isso. Parei de secar o prato que estava nas minhas mãos e olhei para ela. Ela estava com os olhos marejados, mas não chorava. Só falava, com uma sinceridade que eu não estava acostumada a ver nela. Eu disse: Jéssica, eu aceito as suas desculpas. E eu também tô tentando não guardar mágoa, não ficar revirando o passado. A gente não pode mudar o que já aconteceu, mas a gente pode construir um futuro diferente. E é isso que eu quero. Quero ter uma relação boa com você. Quero ser uma avó presente na vida do Lucas. E quero que você saiba que eu nunca quis tomar o seu lugar. Eu só queria ter o meu. Ela assentiu. Limpou os olhos com as costas da mão e disse: Eu sei disso agora. E eu sinto muito por ter demorado tanto para entender. A partir daquele dia, alguma coisa mudou entre nós duas. Não foi mágica, não foi perfeito. Ainda havia momentos de tensão, momentos em que ela voltava a ficar distante, momentos em que eu sentia que ela estava me excluindo de novo. Mas quando isso acontecia, eu não engolia mais. Eu falava. Uma vez, em maio, eu fui buscar o Lucas na escolinha e levei ele para casa deles como de costume. Quando a Jéssica chegou, ela me disse, meio seca: Dona Vera, da próxima vez não precisa dar doce pro Lucas antes do jantar. Ele não come direito depois. Eu tinha dado um pedacinho de chocolate pro meu neto, porque ele tinha pedido e porque eu achei que um pedacinho não ia fazer mal. Mas ela falou aquilo num tom que me incomodou, um tom que me lembrou dos velhos tempos. Então, eu respirei fundo e disse: Jéssica, eu dei um pedacinho pequeno de chocolate porque ele pediu, e eu achei que não tinha problema. Se você não quer que eu dê, tudo bem. Eu não dou mais, mas eu preciso que você fale comigo com respeito. Eu não sou empregada aqui, eu sou a avó do Lucas e eu tô fazendo um favor para você. Ela ficou vermelha, abaixou a cabeça e depois disse, mais suave: Você tem razão. Desculpa, eu estava estressada com um negócio do trabalho e acabei descontando em você. Não era para ser assim. E eu disse: Tá tudo bem, mas eu preciso que a gente mantenha o respeito sempre, porque sem respeito a gente não constrói nada. Ela concordou. E daquele dia em diante, tomou mais cuidado com o tom de voz, com a forma como falava comigo. E quando ela escorregava, quando voltava aos velhos padrões, eu chamava de limpar a atenção. E ela ouvia. O Marcelo também mudou. Passou a me ligar com mais frequência, não apenas quando precisava de alguma coisa, mas só para conversar, para saber como eu estava, como tinha sido o meu dia, se eu estava precisando de alguma coisa. E nas conversas ele falava sobre a vida dele, sobre os projetos no trabalho, sobre as dificuldades, sobre os medos, e eu percebia que ele estava me vendo como confidente, como alguém em quem ele podia confiar. Num sábado de junho, ele apareceu no meu apartamento de manhã cedo, sem avisar,
como tinha feito naquele dia em que a gente teve a grande conversa. Mas dessa vez, ele estava diferente, estava sorrindo. Disse que tinha trazido pão francês quentinho, que queria tomar café comigo, que fazia tempo que a gente não fazia isso, e nós fizemos. Tomamos café juntos, conversamos sobre tudo e sobre nada, rimos de lembranças antigas, e naquele momento, eu senti que eu tinha meu filho de volta. Não o filho que me via apenas como mãe, como provedora, como alguém que estava ali para atender necessidades, mas o filho que me via como pessoa, como mulher, como alguém que tinha vida própria, vontades próprias, dignidade própria. E aquilo me encheu de uma paz que eu não sentia havia anos. Em julho, o Lucas completou 1 ano e meio. A Jéssica me chamou para ajudar a organizar uma festinha simples na casa deles, só com a família. E dessa vez, quando ela me chamou, não foi para eu fazer tudo sozinha, enquanto ela ficava sentada criticando. Foi para a gente fazer junto, lado a lado. Fizemos os docinhos juntas na cozinha dela, decoramos a casa juntas, e eu percebi que ela estava se esforçando para me incluir, para me fazer sentir parte daquilo. E eu estava grata, não porque eu precisasse da validação dela, mas porque eu via que ela estava aprendendo, estava crescendo, estava se tornando uma pessoa melhor. A festinha foi linda, pequena, mas cheia de amor. Estavam lá os pais dela, o irmão dela, alguns primos, e eu, e meu filho, e meu neto. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti completa, depois que todo mundo foi embora. E enquanto a gente arrumava a bagunça, a Jéssica veio até mim e disse: "Sogra, obrigada por tudo, por ter ajudado hoje, por ter sido paciente comigo, por ter me dado uma segunda chance." Eu olhei para ela e disse: "Jéssica, a gente sempre merece uma segunda chance, desde que a gente reconheça os erros e tente fazer diferente. E você tá fazendo diferente. E eu vejo isso, e eu valorizo isso." Ela me abraçou, e foi um abraço sincero, caloroso, e eu retribuí. Passou agosto, setembro, outubro. A rotina continuou. Eu buscando o Lucas 2 vezes por semana, passando tempo com ele, vendo ele crescer, aprender palavras novas, dar os primeiros passinhos, e a cada dia eu me sentia mais presente na vida dele, mais importante. Em novembro, o Lucas fez 2 anos. Dessa vez, eles fizeram uma festa grande num buffet infantil. Convidaram os amiguinhos da escolinha, a família toda. E eu fui, não como uma convidada de última hora, mas como uma das organizadoras. A Jéssica me incluiu em todas as decisões. Me mostrou as opções de bolo, de decoração, de lembrancinhas, e me perguntava o que eu achava. E ouvia. Na festa, eu me senti importante, me senti vista. Várias pessoas vieram conversar comigo, me cumprimentar, me perguntar sobre o Lucas. E a Jéssica, quando alguém perguntava quem eu era, dizia com orgulho: "Essa é a minha sogra e a vovó Vera. Ela é incrível." E aquilo me emocionou, porque eu não precisava mais provar o meu valor. Eu não precisava mais implorar para ser reconhecida. Eu era reconhecida, naturalmente. No final da festa, quando todo mundo já tinha ido embora e a gente estava ajeitando as coisas, meu filho veio até mim, me abraçou e disse no meu ouvido: "Obrigado por não ter desistido da gente, mãe. Obrigado por ter me ensinado a te valorizar." E eu disse: "Filho, eu nunca desisti de você, eu só parei de aceitar menos do que eu mereço." E isso fez toda a diferença. Hoje, estou com 58 anos. 28 meses se passaram desde aquele dia terrível na cozinha, desde aquele "aqui quem manda sou eu", que mudou tudo. E olhando para trás, eu percebo que aquela frase, por mais dolorosa que tenha sido, foi um presente disfarçado, porque foi ela que me acordou. Foi ela que me fez perceber que eu estava vivendo uma vida que não era minha, que eu estava me anulando, me diminuindo, aceitando migalhas, tudo em nome de um amor que só existia de um lado. E foi ela que me deu coragem para mudar, para colocar limites, para me respeitar, para viver com dignidade. Eu aprendi que ser mãe não significa desaparecer, não significa aceitar qualquer coisa, não significa viver em função dos filhos e esquecer de si mesma. Ser mãe é amar, sim, é estar presente, sim, é ajudar, sim, mas sempre com respeito mútuo, sempre com reciprocidade, sempre com dignidade. Eu aprendi que a gente ensina às pessoas como nos tratar, e se a gente aceita desrespeito, é desrespeito que a gente vai receber. Mas se a gente se impõe, se a gente coloca limites claros, se a gente se respeita, as pessoas aprendem. Nem todas, mas as que realmente amam, as que realmente importam, aprendem.
E eu aprendi que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para se resgatar, nunca é tarde para decidir que a gente merece melhor. Hoje eu tenho uma relação boa com meu filho. Não perfeita, porque nenhuma relação é perfeita, mas boa, respeitosa, recíproca. Ele me liga, me visita, me inclui na vida dele, não porque eu imploro, mas porque ele quer, porque ele aprendeu a me valorizar. E eu tenho uma relação boa com a Jéssica também. Não somos melhores amigas, não vamos fazer unha juntas ou tomar café todo fim de semana, mas somos respeitosas uma com a outra. Ela reconhece o meu valor, eu reconheço o espaço dela, e a gente convive bem. E eu tenho uma relação linda com o Lucas. Vejo ele crescer, participo da vida dele, sou uma avó presente. E quando ele me vê, ele sorri, ele estica os bracinhos, ele me chama de vovó. E aquilo vale tudo, vale cada momento de dor. Vale cada lágrima, vale cada decisão difícil que eu precisei tomar. Mas mais importante do que tudo isso, eu tenho uma relação boa comigo mesma. Eu me respeito, eu me valorizo, eu sei que eu mereço dignidade e eu não abro mão disso. Nunca mais, porque a vida é muito curta para a gente passar aceitando ser tratado como se não valesse nada. E eu valho, você vale, nós todas valemos. Então, se você está passando por algo parecido, se você está sendo desrespeitada, humilhada, deixada de lado por alguém que você ama, seja filho, seja marido, seja quem for, eu quero que você saiba. Você não precisa aceitar. Você tem direito de colocar limites. Você tem direito de se afastar. Você tem direito de se preservar. Não é egoísmo. Não é falta de amor. É autocuidado. É autorrespeito. E é a coisa mais importante que você pode fazer por você mesma. Porque no final, a única pessoa que vai estar com você o tempo todo, em todos os momentos da sua vida, é você mesma. Então você precisa ser a sua melhor amiga, a sua maior defensora, a sua principal prioridade. E quando você se respeita, quando você se valoriza, quando você coloca limites claros, as pessoas ao seu redor aprendem. E quem realmente te ama vai se ajustar, vai fazer o esforço, vai te tratar do jeito que você merece. E quem não fizer, bom, talvez não mereça estar na sua vida. E tudo bem também, porque é melhor estar sozinha com dignidade do que acompanhada sendo humilhada. Essa é a lição que eu aprendi, que eu carrego comigo e que eu quero deixar para você. Se essa história te tocou, se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Comenta aqui embaixo de que cidade você está assistindo. Qual foi a parte que mais mexeu com você? E se você quer mais histórias assim, histórias que ensinam, que emocionam, que fazem a gente refletir sobre a nossa própria vida, se inscreve no canal, hein? E ativa o sininho. Porque tem muita história ainda para ser contada, muita lição para ser aprendida, muita mulher que precisa ouvir que ela merece respeito, que ela merece dignidade, que ela vale muito. E eu vou continuar aqui, dividindo essas histórias com vocês, porque se a minha história, se a minha dor, se o meu aprendizado puder ajudar em uma pessoa que seja a se valorizar mais, a se respeitar mais, a não aceitar menos do que merece, então tudo vai ter valido a pena. Obrigada por ter ficado até o final. De coração, obrigada por ter me ouvido, por ter se permitido sentir, por ter se conectado com essa história. E lembra sempre, dignidade não se negocia, respeito não se implora, amor verdadeiro não humilha. Você merece ser tratada com carinho, com respeito, com dignidade, sempre. E se alguém não te trata assim, você tem todo o direito de se afastar, de colocar um limite, de escolher a sua paz, porque você é importante, você é valiosa, você merece o melhor. Nunca esqueça disso. Um beijo no coração de cada uma de vocês e até a próxima história.